Meus irmãos, boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa envolver os nossos corações, fortalecendo-nos na perseverança do bem, do trabalho, da transformação íntima que cabe a cada um de nós realizarmos. Agradecer a esta casa pelo convite, pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, aos corações amigos, queridos, Gilberto e demais corações queridos, que nós temos oportunidade de reencontrar nesta noite. Jesus costumava chamar Deus de Abba, ou Abá, que significa paizinho. A postura de Jesus, meus irmãos, vem fazer com que o conceito que se tinha do Mestre, com que o conceito que se tinha de Deus fosse modificado. Jesus ele vai mostrar para a humanidade naquela época não um Deus vingativo, um Deus guerreiro, um Deus que derrama sangue. Jesus vai mostrar para a humanidade um Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade, um Deus que acolhe aos seus filhos e ampara cada um de acordo com a sua necessidade. Hoje é possível que a gente ainda encontre algumas doutrinas, algumas religiões que ainda talvez queiram mostrar Deus como sendo esse guerreiro, mas Jesus nos apresenta Abba, paizinho querido. E Jesus vai dizer que bem louvado seja o nosso Deus, que faz o sol nascer sobre bons e maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. E quando nós ouvimos esta expressão, essa colocação de Jesus, nós podemos entender, meus irmãos, que Deus trata a todos com extremo amor e com extrema bondade, porque Ele é misericórdia, justiça e bondade junto de cada um de seus filhos. Quando Jesus vai nos trazendo essa imagem, Kardec vai através de suas questões, o Livro dos Espíritos, Kardec vai nos trazer uma outra reflexão. Porque Allan Kardec, na questão número 115 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar se Deus cria espíritos bons e outros maus. Então a questão, eu vou tirar aqui, a questão trazida por Kardec à espiritualidade é: Deus cria espíritos bons e espíritos maus? Se Deus criasse espíritos bons e espíritos maus, estaria fazendo uma distinção entre uns e outros. Isso na verdade não acontece. Deus cria espíritos, eles vão dizer a Kardec, todos eles simples e ignorantes, tendo oportunidade de passar pelas provas da existência, provas que são necessárias para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E dessa forma, meus irmãos, nós vamos observando que Deus dá a mesma oportunidade a todos os seus filhos. Deus é justiça, bondade e misericórdia. Quando eu digo isso para vocês poderiam dizer assim para mim: mas Luciano, tem alguma coisa errada nessa história. Porque quando você diz que Deus é justiça, que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, quando você diz isso, que o Pai concede as oportunidades iguais para todos, que faz chover sobre os bons e os maus, o sol brilhar bem para todos, há alguma coisa errada nessa história, porque nós observamos a sociedade e às vezes nós percebemos aquele que é bom sofrendo e aquele que está no caminho do erro, da preguiça, da maldade, prosperando. Onde é que está Deus? Sabendo que todos nós somos governados por leis eternas, imutáveis, criadas por nosso Deus, e uma dessas leis é a lei de ação e reação, ou lei de causa e efeito,
E só para a gente recordar o que seria essa lei de causa e efeito. Se eu jogar um punhado de pedra para cima, o que vai cair na minha cabeça? Pedra. Se eu jogar um punhado de flores para cima, o que vai cair na minha cabeça? Flores. A lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, faz com que cada filho receba, com que cada um receba exatamente aquilo que envia para o universo, aquilo que nós mandamos. E aí, nós vamos percebendo que se Deus é justo, Deus não é como o tribunal da terra. Deus não erra, Ele nos julga, Ele não nos julga, Ele nos ensina, Ele não nos condena, Ele nos ampara. E a partir do momento que nós entendemos que Deus é bondade, amor, mas é também justiça, que Deus não erra, mas existem alguns nessa terra que nós percebemos que estão sofrendo mais que outros, nós vamos procurar a causa desse sofrimento nas atitudes da própria pessoa. Mas ainda aí você pode dizer assim para mim: Luciano, Dona Amélia, uma senhora extremamente bondosa, caridosa, se dedica às atividades da casa espírita, participa do grupo de visitas, auxilia na doação das cestas, participa das atividades de vibração para os enfermos, ajuda no trabalho da sopa, e ela agora desenvolveu uma doença extremamente grave. Onde está então a bondade do Pai? A espiritualidade vem nos ensinar, meus irmãos, que quando nós procuramos a causa das nossas aflições nesta vida e não encontramos, muitas das vezes a causa dessas aflições se encontram numa outra existência. E aí nós vamos nos deparar com uma outra lei que o Espiritismo nos ensina, que é a reencarnação. Reencarnação. A reencarnação está extremamente ligada, está em consonância com aquilo que nós chamamos da justiça divina. A reencarnação que vem explicar para nós determinadas situações que nós observamos na Terra e aparentemente não compreendemos. Porque uns têm tanto, enquanto outros quase não têm nem o necessário? Porque uns nascem perfeitos, enquanto outros nascem trazendo tantas limitações? Porque alguns irmãos nascem tão belos e outros desprovidos da beleza? Como diz o Chico na Caridade, né, Gilberto? Desprovidos da beleza. Precisamos do Jequiti, precisamos da Avon, da Mary Kay, para poder se cuidar um pouquinho. Quando nós observamos isso, observamos a realidade à nossa volta e não encontramos explicações lógicas para essas aflições, para esses sofrimentos, para essas dificuldades nesta vida, é porque a explicação não está nesta resistência, está numa existência anterior, está num outro momento, quando nós estávamos usando um outro corpo, um outro nome, quando nós éramos um outro personagem, mas éramos nós mesmos, espíritos, que estávamos agindo ali. Isso é a reencarnação. Ah, mas eu não acredito em reencarnação. Ah, eu acredito sim em reencarnação. Nós só gostaríamos de citar um caso, para nós irmos entrando um pouco mais na nossa reflexão, na nossa conversa da noite de hoje. Nos Estados Unidos, um jovenzinho chamado Bruce, eu só vou pegar aqui o nome da cidade do garoto, um jovenzinho chamado Bruce, que vive nos Estados Unidos. Ele, com 2 anos e meio, esse menino no estado de Louisiana, Bruce, um garotinho de 2 anos e meio no estado de Louisiana, começa a demonstrar para sua mãe a grande afeição que ele tem por aviões. Ele adora aviões. Quando a mãe liga a TV e mostra alguma coisa sobre avião, aquilo desperta a atenção de Bruce,
de uma maneira muito intensa e ele passa a observar os aviões. Quando a mãe adentrou uma loja de brinquedos com Bruce, ele já um pouquinho maior, e ele foi escolher um brinquedo de presente. Qual foi o brinquedo que ele escolheu? Um avião. E a mãe vai dizer para ele: olha, Bruce, aqui embaixo desse avião tem um míssil. Não, mamãe, isso não é um míssil, só que está enganada. Isso aqui é um tanque de combustível. E ele começa a demonstrar para a mãe um conhecimento diferente sobre aviões. O pai, encantado com a atenção do menino para os aviões, leva o garoto, o pequeno Bruce, para visitar uma exposição de aeronaves. E Bruce, quando chega a essa exposição, começa a andar em volta dos aviões, com as mãozinhas para trás, observando a aeronave e sondando todos os detalhes, como se ele fosse um pequeno piloto que estivesse avaliando a aeronave para realizar o voo. O tempo passa, Bruce cresce mais um pouquinho e acorda determinada noite chorando, gritando. A mãe vai até o quarto do pequeno menino e ele vai dizer para sua mãe: mãe, eu sonhei que eu estava num avião, que o avião havia caído e que eu não consegui sair do avião e ele pegou fogo. A mãe: calma, filho, calma, Bruce. E ele olha para a mãe e diz: Bruce não, sou James Lanier, não sou Bruce. A mãe, assustada com a postura do menino, começa a conversar com ele, a acalmá-lo. E James Lanier, na verdade agora Bruce, vai dizer para a mãe o nome de um amigo, vai dizer para a mãe o nome de um porta-aviões da onde ele havia decolado com a sua aeronave, vai dizer para a mãe que no dia 3 de abril de 1945 sua aeronave havia sido abatida durante a Segunda Guerra Mundial. E essa história, esse fato real sendo pesquisado, é um de tantos outros fatos que nós temos por aí. Como nós temos no livro 10 casos de reencarnação estudados no Brasil. 2/3 da população mundial acredita em reencarnação. E quer você acredite ou não, você, eu, nós somos um espírito reencarnado. Todos nós que estamos aqui somos um espírito reencarnado. E daqui a pouco, quem já está assim com mais idade um pouquinho, tem uma surpresa para vocês. Adivinha o que vocês vão ganhar? Um corpinho jovem, um corpinho novo. Vai ter de novo esse corpinho jovem e com a disposição de sempre, porque nós necessitamos passar por experiências aqui na Terra. Mas alguém pode nos dizer assim: Luciano, mas a reencarnação é contrária à Bíblia, e a Bíblia não é a palavra de Deus? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por homens que viveram experiências, que tiveram experiências diferentes, experiências divinas. Mas, Luciano, na Bíblia nós não encontramos nada sobre reencarnação. Calma lá. Vou pedir um pouquinho da atenção e da paciência de vocês, que eu vou citar aqui 2 trechos que nós encontramos no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos traz informações a respeito sobre reencarnação e ressurreição. E lá nós vamos encontrar Jesus tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe. Jesus resolveu interrogar os discípulos e perguntou a eles: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos vão lhe responder: mestre, alguns dizem que és João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Olha a pergunta de Jesus: quem dizem os homens que eu sou? Mestre, alguns dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Meus irmãos, os profetas foram homens que viveram muito tempo antes de Jesus.
Qual o sentido dos discípulos dizerem ao mestre que as pessoas acreditavam que ele fosse Jeremias, que ele fosse Elias? A crença de que aqueles que morreram poderiam voltar a viver no corpo existia ainda no povo judeu, mas eles não entendiam muito bem como isso acontecia. A crença de que aqueles que morreram poderiam voltar a viver no corpo material fazia parte da crença dos judeus, embora não soubessem muito como isso acontecia. Numa outra situação, nós vamos encontrar os discípulos dizendo, Jesus dizendo: em verdade, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. Jesus dizendo que Elias, o profeta Elias, havia vindo já na sociedade, entre o povo judeu novamente, mas eles não haviam reconhecido. Claro, Elias estava num novo corpo. Elias era João Batista, reencarnado. Quando nós pensamos, quando nós falamos da reencarnação, como nessa noite nós estamos aqui conversando, pedindo aos mentores desta casa de luz, direcionamento, que nos envolva, que nos ampare, nós devemos pensar, meus irmãos, qual a importância, qual o significado para a nossa vida, para a nossa existência, de nós sabermos que nós somos um espírito imortal, que nós tivemos um antes, que temos esse durante e vamos ter um depois. A minha vida hoje como Luciano corresponde às experiências e aquilo que eu fiz no meu ontem. E a minha vida amanhã, a minha existência amanhã, depende do quê? Das minhas escolhas, das minhas atitudes que eu estou tendo hoje. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é escravo a nada, Deus não nos obriga a nada. Nós temos orientações, nós temos ensinamentos, mas nós temos livre-arbítrio, meus irmãos, para escolhermos o caminho que nós queremos seguir. O Espírito Emmanuel vai dizer para nós que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Aquilo que nós quisermos plantar, nós poderemos plantar, mas haveremos de colher. E tem gente que é distraída, porque assim, Deus, vou contar um segredo para vocês, tá? Deus, ele tem um armazém grande, cheio de semente, viu, Gilberto? Aí a gente entra dentro do armazém, Deus fala assim: ó, meu filho, aqui é o meu armazém de semente, pode entrar. A gente entra dentro do armazém, e aí a gente não presta atenção, a gente pega qualquer semente e joga. De repente alguns vão dizer assim: nossa, que maravilha, meu caminho é repleto de flores, que alegria, que bênção. Enquanto que o outro vai dizer assim: eu não sei que tanto carrapicho que enrosca na minha perna, para todo lado que eu vou, eu só encontro carrapicho. Foi Deus que plantou carrapicho no caminho dele? Não foi. A oportunidade é dada a todos nós. Então, o que eu faço dessa oportunidade que Deus está me dando? Quantas vezes nós haveremos chegado no mundo espiritual depois de termos deixado o corpo? Essa pessoa fala assim: nossa, eu tenho medo de morrer. Mas não é a primeira vez que nós vamos morrer, não, porque a gente já morreu outras vezes também. E aí a pessoa